deputados, mais uma vez, obrigada pela presença aqui, pela disposição de participar ao vivo do nosso debate. Deputado Raul Jungmann, eu gostaria que o senhor comentasse, ao final do primeiro bloco, o deputado Assis Carvalho falou da possibilidade de uma influência do ano eleitoral, das eleições municipais, agora no segundo semestre do ano, na votação, na apreciação da recriação da CPMF. E também da necessidade de um reforço financeiro no Tesouro Nacional para as ações de combate à epidemia do Zika vírus, ao combate ao Aedes aegypti e também as ações de atendimento às crianças que estão nascendo vítimas da microcefalia. Eu queria que você comentasse esses dois pontos, por favor. No que diz respeito a recursos de apoio e programa à microcefalia, evidentemente que nós estaremos na linha de frente para que esses programas sejam ampliados, em que pese nós acharmos que o governo Dilma e também o governo Lula têm grande responsabilidade por isso. Porque em 2006 foi aprovado o Plano Nacional de Saneamento, que previa que num espaço de aproximadamente 20, 25 anos, você chegasse à cobertura global em termos de saneamento. Para isso você precisava investir ao ano algo como 13 bilhões de reais. Em média, o governo tem investido 7 bilhões e meio. Isso quer dizer que a meta de cobertura do saneamento de água, de esgotamento, de água tratada, etc., foi jogada mais 30 anos para frente. E você tem, por exemplo, no caso do Nordeste, que é onde você tem a maior incidência dos casos de microcefalia. O estado do senhor, inclusive, exatamente, Pernambuco? o meu estado, que é uma situação realmente dramática que nós temos lá, nós temos uma cobertura de saneamento de água tratada, de esgotamento, de apenas 30%. Então, este governo não fez os investimentos que ele se propôs a fazer. Então, ele tem responsabilidade. Agora, a oposição vai responder afirmativamente a essa questão, porque interessa aos brasileiros e brasileiras. Mas gostaria de dizer ao deputado Assis Carvalho, que muito me honra aqui nesse debate, que ele ainda há pouco falou, olha, eu acredito que a oposição, no caso da reforma da Previdência, ela vai ter uma postura, digamos, voltada para o país. Isso equivale a fazer um juízo não sobre o deputado, mas sobre o próprio PT, que toda a reforma da Previdência que foi proposta anteriormente, o PT votou contra. Então, das duas, uma. Ou o PT não tinha nenhum compromisso com os brasileiros, ou agora ele está cobrando um compromisso em função de ser uma proposta do governo do PT. E aí não dá para ter dois pesos, duas medidas. A verdade é que toda a reforma da Previdência que foi encaminhada ao Congresso Nacional, pelo presidente do governo Fernando Henrique, que eu me lembro claramente, foi boicotada pelo próprio PT. Então, autoridade para cobrar isso não tem. Agora, evidentemente, nós temos que nos preocupar com a sustentabilidade da Previdência. E a oposição vai, de fato, se debruçar sobre essa questão. No que diz respeito à CPMF, o sentimento dos brasileiros é de que eles hoje pagam muito imposto e não têm um resultado ao nível daquilo que se propõe. Mas e a questão da influência das eleições? O senhor acredita que o fato de ser ano eleitoral, uma pressão dos atuais prefeitos e governadores pode influenciar a votação no Congresso? Essa pressão vai existir e vai influenciar, mas vice-versa, para todos aqueles que vão se defrontar com a eleição, tem exatamente a pressão contrária, de que a cidadania massivamente não aceita novos impostos. Isto é um problema. Então, o que você tem que fazer? Muito mais você tem que enxugar gastos. E a verdade é que o governo atuou de forma extremamente perdulária, ao ponto de hoje você ter que pagar com uma inflação de 2 dígitos, com o desemprego de 2 dígitos, ou seja, que está aí pressionando os brasileiros e brasileiras, tá certo? Com a queda de renda, com a queda de consumo e de investimento. Então, neste momento, antes ninguém queria conversar conosco, antes ninguém queria pedir o nosso apoio, antes ninguém queria dialogar. Agora, nesse instante de dificuldade, quer se colocar no colo da oposição alguma coisa que não é a nossa responsabilidade, embora tenhamos responsabilidade com os brasileiros. Então, o que vai decidir? Essa pressão de prefeitos e governadores ou a pressão da cidadania que rejeita radicalmente novos impostos e a CPMF? O Congresso vai decidir e a gente vai ver qual é o tipo de saída que a oposição vai buscar e que, obviamente, contemple tanto quanto possível, na crise que aí está a todos. Mas um governo sem capital político, é isso, eu estou falando como análise, agora falando como analista, tá certo? Ele não consegue ter maioria para poder aprovar medidas como essa. Sinceramente, eu não creio.